Oi irmãos, tudo bem com vocês? Eu acabei de gravar aquele vídeo que fala sobre a fornicação e eu disse que ia conversar com vocês sobre regras do mundo espiritual. É só uma conversa só. O que acontece? No mundo espiritual, eu já escrevi sobre isso também no blog. Existem regras, tá? Que o próprio Criador segue, né? Que demônios seguem e que nós devemos seguir também se queremos ficar protegidos. Então, o Criador, quando ele manda você fazer ou deixar de fazer alguma coisa, é baseado nessa sabedoria que ele tem, porque ele conhece essas regras que nós não conhecemos, entendeu? Por exemplo, existem regras que nós conhecemos, porque ele permite nós conhecermos para nós ficarmos protegidos. Quem trabalha na área de libertação, que já pegou casos assim terríveis, né, espiritualmente, vai entender melhor do que o que eu estou falando aqui para vocês, tá? Existem coisas que nós fazemos, eu ia dar um exemplo só que eu esqueci. Existem coisas que nós fazemos, gente, o exemplo estava aqui, mas ele sumiu. Vou dar outro exemplo. Tem coisas que o Criador permite você fazer, mas não permite eu fazer. Vou dar um exemplo prático da minha vida. Existia algo que eu gostava de fazer quando eu era mais jovem e não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver assim, não implicava com a palavra. E eu sempre fazia aquilo, eu sempre ia para aquele determinado lugar, eu gostava de frequentar, era um lugar que eu gostava de frequentar e tudo mais. E não era um lugar, não tinha nada demais nesse lugar, o Espírito Santo sempre permitiu e já chegou a me abençoar para ir para aquele lugar. Só que teve um dia que eu tentei ir e eu senti que o Espírito Santo não queria que eu fosse. E eu estranhei, porque eu sempre fui e ele sempre me abençoou para ir. Então eu fiz de tudo e não consegui. Graças a Cristo eu não consegui. Um tempo depois, né, eu fui ver as fotos e tudo mais, o que estava rolando e tal, e senti algo estranho, né, e senti como se o Espírito Santo estivesse falando comigo: filha, o seu tempo de ir para esse lugar acabou, porque existem essas coisas entrando nesse lugar e eu não quero mais que você faça parte disso, porque senão você vai se contaminar como essas pessoas também estão se contaminando. Amém. Então ali eu entendi. Se eu quebrar, foi porque o Espírito Santo me guardou da minha teimosia. Mas existem situações que, vamos supor que eu não fosse guardado ali da minha teimosia e eu estaria dando legalidade, porque eu sabia que eu estava em desobediência com o Espírito Santo. Algumas outras pessoas poderiam, até o Espírito Santo poderia falar: não, eu quero que você vá porque você vai fazer isso e aquilo lá. Mas para mim, Ângela, não era mais permitido, não é mais permitido eu estar lá, entende? Então assim, eu estaria dando legalidade para demônios atuarem na minha vida. Então assim, quando nós quebramos, estamos em desobediência. Você pode ver Israel, outro exemplo prático também, Israel, Judá, depois que eles começaram a pecar, quando entravam reis que colocavam ídolos e faziam as pessoas se prostrarem e adorarem diante daqueles ídolos, vinha como se fosse maldição para a terra, né? Vou dizer assim. E o pessoal era preso, gente era morta, e sem falar que antes disso acontecer, eles davam tanta legalidade no mundo espiritual fazendo isso, que a violência, se você for ler, a violência aumentava entre eles. É como se o espírito de adultério também aumentasse entre eles. Então, todos esses espíritos, em todas as áreas que pode destruir a vida de um ser humano, eles se levantam quando nós damos legalidade, né? E por que eu estou falando isso aqui para vocês, sobre legalidade, né? Porque, gente, isso afeta todas as áreas da nossa vida. Quem, por exemplo, uma esposa, um exemplo, tá? Que não se submete ao que o Criador, não ao que uma igreja machista ou pessoas religiosas, eu não estou falando disso,
há uma palavra pura que o Criador disse para ela ser com o esposo dela, se ela não submete a palavra e não pratica a palavra como esposa dentro de casa, ela acaba dando legalidade para ela mesma ser usada, estilo Jezabel, sabe? E destruir a própria família dela, como a palavra fala. A esposa sábia edifica a sua casa, mas a tola com suas próprias mãos destrói. Mesma coisa o homem. O homem, quando não pratica o papel de esposo, ele destrói, ele pode ser usado sim para destruir a sua própria família. Né? Quer ver um exemplo muito prático? Existem igrejas, por exemplo, que apoiam o orgulho no homem. E ensinam a mulher a lidar com o orgulho que está dentro de alguns homens, em vez de tirar o orgulho dos homens. O orgulho é uma porta de legalidade também. Nós vamos ver na palavra que o Criador, ele abomina os orgulhosos, ele rebaixa os orgulhosos, ele humilha os orgulhosos, ele ignora os orgulhosos. Você vê que ele não está nisso, e o homem tem que ser a imagem, como se fosse o próprio Cristo dentro de casa, com sua mulher e com seus filhos. Então, quando ele leva o orgulho para dentro de casa, ele leva demônios, ele leva sim legalidade espiritual, porque existem sim espíritos que atuam nessa área. Eu não estou dizendo para vocês que tudo é demônio, mas eu estou falando que aqueles que são do Criador dos céus e da terra de fato, se abrirem portas, eles permitem a atuação sim de demônios na vida deles, porque vocês acham que se nós dermos bobeira, eles não vão querer entrar? Gente, tudo que eles querem é destruir. Ele não quer só destruir uma família e tal, ele quer vida, ele quer a alma da pessoa. E para isso, ele coloca o ser humano no mais baixo possível nível, destruindo. E tem uns que ele rouba logo a alma. Então, assim, isso tudo, gente, essas regras espirituais, né, ela vai funcionar para tudo. Nós já falamos aqui sobre fornicação, e esse vídeo que eu estou fazendo agora é muito importante, porque eu vou fazer outros vídeos falando de coisas que está escrito na Bíblia, que se fizer essas tais coisas não herdará o reino dos céus. E nós vamos conversar sobre cada um desses itens, né, porque é importante, é interessante nós conversarmos sobre isso, porque quando você faz um desses itens, pratica constantemente, não estou falando dessas pessoas que estão tentando se libertar, mas pratica constantemente um desses itens, a pessoa não adianta. Cristo falou, olha, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, ele vai semear. Tá? Se você plantar da carne, você vai colher da carne. Se você plantar do espírito, você vai colher vida eterna. Se você plantar da carne, gente, vai colher morte. Então, assim, é a legalidade. Tá? Nós temos que tomar cuidado com a legalidade. Quem está em desobediência à palavra, infelizmente, abre legalidade. Nós não conseguimos ficar certos o tempo todo. Por isso que o Criador gosta de um coração contrito e quebrantado, que são aquelas pessoas que reconhecem o tempo todo os seus erros e procuram Ele o tempo todo para falar, Senhor, eu errei nisso, Senhor, eu errei naquilo. Porque já que o tema do canal e do nosso blog é esse, no blog eu já discuti muito com vocês sobre isso. Durante o ano todo nós vamos falar sobre isso também, aqui no canal também. Nós temos que nos preparar, tirando da nossa vida aquilo que o Criador já falou, com isso aqui não entra. Com isso aqui não entra. Mesmo que a sua igreja diga, mesmo que não sei quem, que seja super experiente, diga, de liderança, diga, não tem problema entrar com isso aqui não. Eu estou falando isso porque eu já vi, por exemplo, uma pessoa que veio até a mim e falou, poxa, mas o meu líder disse que não tem nada a ver mentir em determinadas ocasiões, tá? E de uma igreja que, enfim, né, muito respeitada. Eu falei, poxa, mas os filhos da mentira, né, só tem por pai o diabo. Tipo, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Não, mas o meu líder disse isso. Então, assim, vamos ver o que está falando na palavra, porque legalidade é algo muito sério, tá? E que pode tirar, assim, o nosso direito de entrar no reino dos céus. E a gente vai ver quais são essas obras que pode fazer a gente dar legalidade para o inimigo. Vamos seguir as regras do mundo espiritual segundo aquilo que o Criador tem ensinado e mostrado